Boa tarde, meus amigos. Que prazer enorme estar aqui com vocês que estão em casa. Eu sou o José Inácio, este apresentador que lhes fala com tanta alegria, com tanto prazer, com tanta felicidade. Eu preciso dizer uma coisa, é realmente muito gostoso estar aqui com vocês. Aí você fala, mas escuta, como é que é assim estar gostoso aqui com vocês, se você nem nos vê, Inácio? Mas eu sinto a energia de vocês, de verdade. Eu faço esse programa por e para vocês. Então é muito importante a participação de vocês. Eu quero sempre que vocês participem, mandando perguntas no nosso chat ou no Twitter, @InácioF1. @InácioF1. Para que a gente possa responder durante a programação. Vamos ver se já temos gente no nosso chat. Já tem bastante gente entrando. Tony, Renata, João Carlos, Cláudia, Tony Ramos, é você, Tony? Você que eu já encontrei em algumas ocasiões sociais e que manifestou grande apreço por automobilismo. Você que tem um bom gosto para carros. André Jasper também está aqui no programa. E eu convido a todos vocês a mandarem suas perguntas, seus questionamentos, que eu farei a resposta aqui ao vivo, de viva voz, no nosso programa. Meus amigos, temos muitos assuntos. Veja só, esta é a minha listinha de assuntos para hoje. E graças a Deus que não nos falta assunto, porque tivemos boas corridas e teremos outras tantas melhores. Nesse fim de semana tivemos o Grande Prêmio da China de Fórmula 1, vencida magistralmente por Lewis Hamilton, mais uma vez com sua Mercedes. A Mercedes venceu as 4 corridas até agora. Elas fizeram as 4 poles até agora. Eles fizeram as 4 voltas mais rápidas das corridas até agora, numa dominação jamais vista na Fórmula 1. Nem nos tempos de Red Bull, nem nos tempos de Williams, nem nos tempos de McLaren, uma equipe alcançava números tão expressivos nas 4 primeiras etapas. Pode mudar? Pode, mas é, digamos assim, irreal achar que de uma hora para outra uma equipe grande, estruturada, com um carro bom e um motor bom, do dia para a noite vão sofrer e chegar lá atrás. Claro que também é bastante provável que as equipes rivais tão ricas como, por exemplo, Red Bull e Ferrari, McLaren, voltem a incomodar a Mercedes. Mas, por enquanto, eles estão nadando de braçadas largas neste oceano de pontos que eles estão. E, dentro da Mercedes, parece bastante clara a superioridade de Lewis Hamilton. O Hamilton está tranquilo na liderança, não da pontuação, mas da equipe. Ele que teve problemas mecânicos na primeira corrida do ano no GP da Austrália e logo na segunda volta teve que abandonar e só por isso não pontuou. E depois disso, tudo que fez foi ganhar corridas. Parece bastante lógico e lícito imaginar que, se ele tivesse terminado o GP da Austrália, certamente seria líder do campeonato hoje. Talvez até tendo vencido o Rosberg, que na primeira corrida venceu. Rosberg ainda não está muito se achando dentro da equipe. A equipe ele conhece bem, ele está pelo seu 5º ano na Mercedes. Mas estamos aqui sinalizando com a nossa equipe de produção, porque temos uns videozinhos preparados para você. Mas não é que ele não está se achando na equipe, porque ele já conhece, como eu falei, há 5 anos. Mas ele não está conseguindo distrair do carro o mesmo que Hamilton. E aí é que é. Será, vou até dar uma olhadinha aqui para o lado, será
que ele não está conseguindo extrair o melhor do carro porque ele não se entendeu com o carro ou porque Hamilton realmente é melhor do que ele? Hamilton é campeão, mas o Rosberg... Mas ele nunca teve o mesmo brilho do Hamilton. Nunca ninguém cravou, esse Rosberg é muito rápido. Todo mundo sabe que ele é muito rápido, mas não tão rápido quanto o Hamilton. E mais inteligente, equilibrado mentalmente do que o Hamilton. Mas o Hamilton, quando está numa boa fase, como parece estar agora, é mais rápido do que o nosso querido Nico Rosberg. Então, o Rosberg, que ainda é líder, isso deve mudar na próxima corrida, se ele não ganhar, ou pelo menos chegar à frente do Hamilton, ele vai perder esse título, o título que poderia ser dele e que tudo indica está indo para a mão do Hamilton. Ainda é cedo? É, mas tudo se encaminha para esse caminho. Vejamos se há perguntas, se há questões. Vejamos. Temos o Pedro Rodrigo, aliás, Pedro Rodrigo, um grande amigo do nosso programa, ele da rádio High Speed Brasil, ele que também é um grande promotor de eventos, dono da Star Promo Eventos, e que está aqui divulgando um evento que haverá nesta sexta-feira, dia 25/4, o Friday Rock Project. Sexta-feira agora, às 9 da noite, na London Station. Então, repetindo, Friday Rock Project, nessa sexta-feira, dia 25, às 9 da noite, na London Station. Aí você me pergunta, Inácio, onde é a London Station? É na rua Tabapuã, 1439, no Itaim Bibi Fonfon. Mais informações no fridayrockproject.com.br, aqui com o complemento e a chancela de qualidade do nosso querido Pedro Rodrigo da Star Promo Eventos. Então, dia 25, sexta-feira agora, 9 da noite, você já tem uma programação muito bacana. Além disso, vamos falar também de mais coisas sobre o GP da China. Primeiro, vamos ver se tem pergunta, que foi o que eu vim fazer inicialmente, né? No chat não tem ninguém, vamos ver se no nosso Twitter começam a pipocar as primeiras perguntas. Sim, já começam a pipocar as primeiras perguntas. A primeira pergunta é, Inácio, o que você achou da batida do Massa no Alonso? Foi culpa do espanhol? Pergunta do Paulo Nogueira. Paulo, eu acho que foi uma batida de corrida. Um acidente de corrida, para quem não se lembra, na largada o Massa largou muito bem, como tem sido de costume, aliás, e quando ele estava chegando, o Alonso veio para o lado, ele meio também para os dois, e os dois se tocaram, saiu umas fagulhinhas, o carro do Massa até deu uma saltadinha para o lado, mas entre mortos e feridos, salvaram-se todos e os dois continuaram na corrida. O Massa só perdeu a posição que seria talvez a do Alonso, caso ele tivesse conseguido passar. E mais para frente, na mesma curva, quem se deu um pouco pior foi o Bottas. O Bottas tocou ou foi tocado, depende do seu ponto de vista, o carro do Rosberg, e esse sim deu um salto maior, uma pancada foi um pouco mais forte, mas os dois também continuaram na pista, só que o Bottas perdeu mais posições e caiu para o oitavo. No final ele veio remando e terminou em sexto, exatamente atrás do Massa. Isso até a primeira parada. Porque na primeira parada de boxe, o nosso querido Felipe Massa, que estava em quinto, foi jogado para último lugar. Olha que legal. A Williams fracassou retumbantemente no seu serviço de boxe. Por quê? Porque a hora que o Massa chegou, foram colocar os pneus. Colocaram os da frente, quando estavam colocando os de trás, perceberam, peraí, a gente inverteu. Esse é daqui e esse é dali. E aí tiveram que fazer um troca-troca no meio do box. E para piorar, com a afobação do erro, eles colocaram a porca, que parafusa o pneu ao carro, torta. E quando colocaram aquela pistola hidráulica para fechar, quebrou a porcaria da porca, eles tiveram que correr atrás de outra. Com isso, eles perderam 1 minuto no box e o Massa caiu para último, bem para trás do penúltimo. Então, teve que remar que nem um condenado, acabou com as chances do Massa. Isso
sepultou a corrida dele. O Bottas chegou em sexto, não estava com um carro tão bom, não se sabe se a Williams não se adaptou muito bem a essa pista ou se ele realmente não tem um carro tão bom como muitos gostariam, as rivais já estão chegando. Por exemplo, eles ficaram atrás das Red Bull, eles ficaram atrás das Mercedes, bom, todo mundo fica atrás das Mercedes, ficou atrás do carro da Ferrari do Alonso, conseguiu ficar atrás também da Force India do Hülkenberg, que chegou em sexto lugar. A Williams não parece tão bem quanto costumava estar em corridas anteriores. Enfim, uma pena que a Williams parece estar perdendo esse grande momento inicial do ano que prometia ser bom. E mais do que isso, ela também... Esse erro com Massa foi uma coisa lamentável. Inclusive eu coloquei no meu site, no joseinácio.com, comentários sobre esse momento ruim da Williams no início do ano, um momento que vai custar caro para a equipe, porque a equipe deveria estar capitalizando exatamente agora nesse início de ano, quando as rivais mais fortes estão ainda procurando entender e melhorar. A Red Bull, ao que tudo indica, já está à frente deles. Então, se na Austrália eles podiam pontuar, já não podem mais, à frente da Red Bull, pelo menos é o que parece. Na Ferrari, parece que o Alonso também já passou. E o Kimi, assim que achar o seu acerto com o carro, também vai ficar, parece, à frente da Williams. Enfim, é uma pena. E a Williams tem que reagir. Não é que ela pode reagir, ela tem que reagir, senão vai perder esse grande momento que ela teria para bons resultados. Vejamos mais perguntas. Aqui está. Felipe Peixoto me convida gentilmente para comentar as corridas de automobilismo virtual. Felipe, vamos combinar. Vamos combinar sim. Eu não sei se eu vou ficar aqui nesse fim de semana, aqui em São Paulo, né? Mas em ficando, vamos combinar sim, vamos ver como é que é esta bagaça, não é mesmo? O Felipe Tiburcio manda um abraço a todos os presentes e pergunta dos novos motores da Fórmula 1 sem grande som. Pois sobre essa questão dos sons do novo motor da Fórmula 1, nós vamos dar a vocês um momento de tortura. Por quê? Porque vamos mostrar como eram gostosos os sons dos carros de Fórmula 1 antigamente. Produção, os vídeos estão no ponto? Qual que você vai pôr primeiro? Da Ferrari. Então vamos primeiro ver a imagem do último motor V12 da Fórmula 1. O último motor V12 da Fórmula 1 foi a Ferrari, de 1995. Até 94, todos os carros de Fórmula 1 tinham um motor 3,5 litros. A partir de 95, eles se tornaram 3,0, por causa do acidente do Senna, eles quiseram reduzir a potência, tal. E a única equipe que manteve-se fiel à concepção do motor V12, e ainda assim só por esse ano, foi a Ferrari. E o som, nossa, meus amigos, é de chorar. É uma coisa fantástica. E é bem interessante por esse vídeo o seguinte, esse vídeo se passa no GP do Canadá de Fórmula 1, nos treinos do GP do Canadá. Naquela época, nós tínhamos motores V12, no caso da Ferrari, V10, que era a maioria, aí V10 tinha o Renault, tinha o Peugeot, tinha a Ford, e tínhamos os V8 também, com o motor da Hart, com o motor Cosworth, com o motor Yamaha, enfim, temos vários motores, o Yamaha acho que era V10 já, mas enfim, tínhamos motores V8, V10 e V12. Vamos acompanhar esse vídeo e veja como urra o motor V12 da Ferrari de Berger e Alesi.
Muito bem, aí você conferiu os áudios de motores fantásticos no tempo de uma Fórmula 1 que não tinha limites para o motor. Os motores não eram congelados, eles tinham que obedecer padrões mínimos, tinham que ser 3.0, mas podia ser V8, podia ser V10, podia ser V12, podia ser V6, podia ser V20, V38, o que você quisesse. Não tinha limitação de giros, então as rotações por minuto variavam de um carro para outro, até mesmo de uma equipe para outra, e com isso os sons eram bem diferentes na pista. Era uma época fantástica, eu lembro, e você agora também lembra e viu como é que era há 19 anos atrás. Vale lembrar, só por curiosidade, que essas imagens são do GP do Canadá, como eu falei, de 95. Quem venceu o GP do Canadá de 95 foi exatamente Jean Alesi, da Ferrari, desse daí que você ouviu o som. Aliás, a única vitória de Jean Alesi na Fórmula 1. Ele que ficou mais de 200 GPs, ele fez 201 participações na Fórmula 1 e venceu uma. De 201, ele venceu uma corrida, que foi exatamente o GP do Canadá de 95, que você conferiu as imagens. Vejamos se há mais questões para as pessoas aqui. Inácio, som é esse dos V12, é verdade, amigo Adriano, tá vendo só? E o Adriano também pergunta o que eu estou achando da performance do Kimi Raikkonen. Uma ótima pergunta, meu caro Adriano, e a resposta está no meu site, o joseinácio.com, numa matéria que eu coloquei hoje, exatamente analisando essa questão do início do ano ruim do Kimi Raikkonen. O Kimi Raikkonen só marcou 11 pontos até agora, o Alonso 41. É um início de ano pior do que o Massa, por exemplo, no ano passado, na própria Ferrari. Então mostra como ele ainda não se achou com o carro. Depois do GP da China, ele veio a público dizendo o porquê que ele não está se achando. Parece que o estilo de pilotagem dele não está extraindo o melhor do carro e dos novos compostos da Pirelli. E agora, essa semana e a próxima, portanto, essas duas próximas semanas, ele e a Ferrari ficarão trancados dentro da sede para entender e resolver essas questões. Ele vai ficar fazendo simulações no simulador eletrônico da equipe, novas peças estão sendo produzidas para ele e para o carro do Alonso, na verdade para o carro inteiro, né? Não só para ele, mas ele vai ficar 2 semanas no simulador, conversando com a equipe, com técnicos, com engenheiros, para ver como ele consegue melhorar o desempenho dele, como se sente mais confortável no carro. Então teremos 2 semanas intensivas do Kimi Raikkonen na sede da Ferrari em Maranello, exatamente para tentar resolver pelo menos parte desse problema que impede ele de ter bons resultados. Ele é um baita piloto, não precisamos aqui questionar a qualidade dele. Mas o Alonso é melhor? Pode ser que seja, muita gente acha que é, eu inclusive, mas a questão não é essa, a questão é que a diferença que está havendo para ele e para o Alonso é irreal. O Kimi não é um piloto de chegar em 8º lugar enquanto o Alonso chega em 3º. Não é, ele é melhor do que isso. Então tem que resolver essa questão, tem que ver se ele vai conseguir resolver, não adianta só ter que resolver como se fosse um ato imperativo que resolvesse as coisas, né? Mas o fato é que a Ferrari e eles estão debruçadas nessa questão, nesse programa. E ele agradece aqui as respostas, meu caro Adriano, e pode fazer outras. Não tenha dúvida, pode mandar perguntas aqui. Chame os seus amigos também para participar, para fazer perguntas. E todo mundo que tiver perguntas, mande aqui pelo Twitter, o @InácioF1, que eu leio ao vivo e respondo aqui. Ou mande pelo chat, quem conseguir entrar no chat, né? Porque nem sempre as pessoas conseguem. No caso, o André Jasper conseguiu. Inácio, como está aquela sua ideia de falar sobre carros no seu site? Ainda existe esta vontade? Existe, André. O que não existe é disponibilidade financeira. Porque para falar de carros, a gente tem que testar os carros. Para testar os carros, a gente precisa ir para lugares. Esses lugares costumam custar dinheiro. Hospedagem, equipe de produção, de filmagem, alimentação, deslocamento, gasolina, seguro do carro, se for o caso. E tudo isso no bolso do titio não cabe. No momento eu estou focando todo o meu patrimônio financeiro para comprar o meu iate italiano de 300 pés. Isso é a minha prioridade agora. Assim que eu resolver isso, aí eu vou começar a fazer teste de carros. Muito obrigado pela sua pergunta, meu caro André Jasper, e pode fazer mais perguntas aqui no chat. Vejo que tem gente conseguindo entrar aqui.
Renato, Davidson, Conceição, enfim, muita gente aqui participando e eu respondendo. Vejamos se há mais perguntas no nosso chat. Vejamos se há mais perguntas no nosso chat. Não, esse é do chat, agora que eu estou indo no Twitter. Vejamos aqui. Elogios, elogios. E o Adriano, 2012, pergunta sobre Sebastian Vettel. Sebastian Vettel tem levado um certo nabinho, um certo nabo de Daniel Ricciardo nesse início de ano. O nome correto dele seria Daniel Ricciardo, porque é um sobrenome italiano, mas ele pede que fale Ricardo, então a gente fala. Se meu nome é José Inácio, mas eu pedi que fale José Inácio, por mais ridículo que seja, peço que me atendam, não vou pedir isso. Mas como um rapaz é australiano e ele prefere essa pronúncia, assim seja. Então Daniel Ricciardo tem dado um pau no Vettel ultimamente, em corrida sobretudo, a classificação também, mas corrida isso também se repete. E o grande culpado, segundo o Christian Horner, seria a grande sensibilidade de dirigir, de pilotar do Vettel. Ele não está se entendendo direito com os pneus. Mais ou menos o que está acontecendo com o Kimi Raikkonen na Ferrari. Então, a Red Bull também vai se dedicar às próximas semanas para entender essa questão, para que o Vettel volte a mostrar a velocidade que ele é conhecido por, não é mesmo? Então vamos esperar. E a própria Red Bull, inclusive, veio com uma notícia interessante. Eles prometem, em desenvolvimento junto com a Total, Total é a petroleira que fornece combustíveis e óleos lubrificantes para eles, um novo combustível que torne o carro até 0,3 de segundo mais rápido por volta. Isso é muita coisa. Então, a Red Bull promete uma gasolina com até 0,3 de vantagem em relação ao atual, para ver se ajuda a se encostar na Mercedes. Só que, obviamente, as outras equipes também não vão ficar acomodadas, né? Então, muita novidade para o GP da Espanha, daqui a 3 semanas. Muitas equipes vão vir com novidades. Dizem, por exemplo, que a Ferrari vem com um carro novo, não completamente novo, mas, por exemplo, com um bico novo. Dizem que vem um bico completamente diferente, uma nova asa traseira. A Red Bull também promete novidades. E todas as equipes, na verdade, prometem novidades. Outra novidade, já nesse GP agora, é que a Lotus acredita ter conseguido melhorar o seu carro em 2 segundos. Isso é uma carreta de tempo. É muito tempo, eles conseguiram melhorar cerca de 2 segundos e eu não vou aqui tirar totalmente a possibilidade disso ser verdade. Se a gente for pensar, o Grosjean se classificou no Q3, chegou a ficar entre os 10 primeiros, portanto, o que é uma clara evolução em relação ao início da temporada, quando eles ficavam lá no fundo, quando não eram eliminados no Q1. Então é uma grande evolução e vamos ver como é que se comporta nas próximas corridas, se eles entram nas zonas de pontos. Lembrando que a Lotus ainda não pontuou esse ano. Outra equipe que tem sofrido bastante, nesse início de ano, é a Sauber. Com muitos abandonos, o Adrian Sutil, por exemplo, abandonou 3 das 4 corridas até agora, e não conseguindo um bom ritmo com o carro. Eles não conseguiram pontuar também, assim como a Lotus, nenhum carro da Sauber pontuou até agora na 4ª corrida. Eles devem vir com um carro mais leve para o GP da Espanha, lembrando que o calcanhar de Aquiles desse carro da Sauber, segundo muitas pessoas dizem, é exatamente o peso excessivo do carro. Então, se eles conseguirem resolver essa questão, já dá uma melhorada boa. Claro que eles vão ter que vir com mais coisas, né? Entender melhor o funcionamento, o acerto do carro. Lembrando que ano passado a Sauber conseguiu uma reação bastante razoável na segunda metade do ano. Esse ano eles não têm o Hülkenberg a serviço, né? Mas vão ter que se virar. O Sutil não é um piloto ruim e nem o Gutierrez. Então eles realmente têm que melhorar o carro, porque de pilotos eles têm um plantel bastante razoável. Mais novidades é que a McLaren promete uma evolução bem grande para os próximos GPs. Para variar, claro, o GP da Espanha é o primeiro deles. O Eric Bouyer falou que essa má fase da McLaren não vai durar. Lembrando que a McLaren não pontua 2 corridas. Eles conseguiram um pódio na Austrália, depois na Malásia pontuaram. Depois disso, no Bahrein, não conseguiram sequer completar a corrida. Os 2 carros abandonaram com problemas. E agora, no GP da China, os 2 carros completaram a corrida, mas fora da zona de pontos. Então, estavam com os carros lentos. Uma vergonha
por uma equipe da fama e do prestígio e com a estrutura financeira e técnica da McLaren. Eles prometem, o Eric Boullier promete que várias novidades estão a caminho e que no túnel de vento tudo está uma maravilha, que, portanto, melhoras virão. O problema, mais ou menos como o da Williams, é que não é só ela que vai vir com novidades. Então, eles têm que melhorar o carro, mas garantir que a concorrência não melhore ainda mais do que eles. Vamos ver se eles conseguem, vamos ver quem consegue mais, quem tem mais garrafa para vender depois dessas 3 semanas de intervalo da Fórmula 1. Vejamos se há mais novidades. Bom, já falei do GP da China, já falei... Aliás, o GP da China teve uma atrapalhada, né? A bandeirada de chegada teria sido dada uma volta antes por um fiscal idiótico que errou. Não sei se ele realmente bandeirou achando que estava na hora, ou se ele pegou a bandeira para preparar na hora da bandeirada e acabou deixando visível, e quem passou viu a bandeira antes da hora. Mas o fato é que houve uma confusão e, com isso, para evitar qualquer problema, os organizadores, a FIA, enfim, considerou o fim da corrida uma volta antes. Isso não mudou em nada o resultado da corrida, porque ninguém passou ninguém na última volta, exceto Kamui Kobayashi, que tinha passado o Bianchi na última volta. Só que eles estavam disputando a 17ª colocação, e nem para as equipes Marussia e Caterham isso foi importante, porque já ambos têm 13º lugares, então na disputa pelo 10º posto na tabela de construtores, isso também não teve influência. Mas é um erro infantil, né? Não pode acontecer isso. Nem o Pelé, quando bandeirou errado aqui no Brasil em 2006, não lembro se foi em 2006, mas enfim, nem o Pelé cometeu um erro desse. Uma coisa é não ver o cara e passou, não bandeirei. Outra coisa é bandeirar uma volta antes para todo mundo. Mas enfim, mais novidades. Tivemos nesse último fim de semana as 6 horas de Silverstone. As 6 horas de Silverstone, que aconteceu na pista inglesa de Silverstone. Puxa vida, como eu sou esperto. E quem venceu a corrida foi a Toyota. Os 2 carros da Toyota venceram, ficaram em primeiro e em segundo lugar. E em terceiro lugar veio o carro da Porsche, comandado por, entre outras pessoas, Mark Webber, que voltou, assim, portanto, ao automobilismo, depois de se aposentar da Red Bull no ano passado. Então, primeiro lugar Toyota, segundo lugar Toyota, terceiro lugar Porsche. E as Audis, inclusive do Lucas de Grassi, as Audis bateram, ou os Audis bateram. Eles se atrapalharam, inclusive quem bateu o carro da Audi que o de Grassi pilota foi o próprio Lucas de Grassi. Ele perdeu a traseira em um certo momento e pumba, bateu e não teve conserto, acabou a corrida para ele. E poucas voltas depois, na verdade não tão poucas, mas um bom número de voltas depois, o companheiro de equipe dele, um outro carro da Audi, também bateu, perdeu o controle, e os dois bateram sozinhos. Não teve toque, não teve nenhuma culpa de terceiros, foi um erro, uma barbeiragem. Essas coisas acontecem. E com isso a Audi não chegou ao fim da corrida. Mais novidades, vejamos se tem mais novidades, mais perguntas, se há questões. Vejamos se há questões. Pedro Rodrigo pede para mencionar que o Marco Civil da Internet foi aprovado. Isso é bom e isso é ruim. Bom por quê? Porque quem assiste, por exemplo, TV via streaming, como você está assistindo agora, não vai ser prejudicado por uma operadora canalha que queira cobrar mais cara a transmissão de quem baixa filme, de quem assiste TV, como você está fazendo. Isso é bom. O ruim é que existem mecanismos que facilitam, por exemplo, tirar coisas do ar. Imagine que eu tenho um blog e nesse blog eu desço a lenha num político corrupto. Eu falo que o cara roubou, mostro, enfim, falo de coisas e ele tem todos os mecanismos de tirar meu texto do ar. Isso é bom e isso é ruim. Bom por quê? Porque se eu estiver caluniando o cara, se eu estiver realmente mentindo, usando de má fé a internet para atingir uma pessoa, ele tem como se defender com rapidez, a justiça pode me tirar do ar. Isso é bom. O lado ruim se eu estiver falando a verdade
e ele tiver amigos nos lugares certos, me tiram do ar e a minha possibilidade de defesa é nula. E o estrago já está feito porque eu estou fora do ar. A minha sorte é que eu sou uma pessoa muito cordata, eu sou da paz e não entro nesse tipo de polêmica. Mas num ano onde vários políticos estão com o rabo preso, é preocupante imaginar que isso pode acontecer, uma censura, portanto, à imprensa. Que mais? O Adriano fala do azar do Massa, eu já falei aqui da questão da Williams. O azar também cumpre o seu papel, né? Se a gente for pensar na primeira corrida, o Massa foi atingido com tudo pelo Kobayashi de trás e se ferrou, não conseguiu pontuar numa corrida que muito possivelmente eles poderiam chegar ao pódio. Que mais? É mais ou menos isso, mais perguntas vão chegando aqui. Cadê? Mais perguntas. Enfim, vão mandando as perguntas que eu vou lendo. A última pergunta que eu vi aqui, será que o Hamilton vai ser cópia do Vettel nos 4 anos passados? Olha, é muito cedo para saber. E a Red Bull do Vettel certamente vai reagir. Então eu não contaria garantido que vai ser um passeio no parque. Está sendo, mas nada garante que continuará sendo tão fácil. Vamos lembrar da própria Brown, em 2009, que começou o ano arrasadora e que no fim do ano nem vencer corrida conseguia mais, nem disputar pódio já era difícil. Então tem que ver se eles mantêm essa taxa de evolução do carro. Mais novidades, Fórmula Indy. Teremos agora, nesse fim de semana, o GP do Alabama, no circuito de Barber, nos Estados Unidos. O GP do Alabama. Mas a grande novidade, na verdade, é a contratação de Franck Montagny, um piloto francês, pela Andretti. E onde vai correr o Montagny? Nas 500 milhas de Indianápolis, que é daqui um mês. A Andretti, portanto, vai ter 5 carros nas 500 milhas de Indianápolis, que terá como atração, bom, além do Franck Montagny, vamos lembrar, a Andretti tem Franck Montagny, nas 500 milhas de Indianápolis, o Carlos Munoz, o Marco Andretti, James Hinchcliffe e... esqueci o nome do outro piloto da Andretti. E o Ryan Hunter-Reay, que foi campeão de 2012, exatamente. Esses são os 5 pilotos da Andretti, sendo que o Montagny só vai correr as 500 milhas de Indianápolis. Outra atração, aliás, das 500 milhas de Indianápolis, vamos lembrar, é Jacques Villeneuve, voltando à Fórmula Indy depois de... quantos anos? 19 anos? Não, 17 anos. Ele correu até 95, portanto 19 anos, uau! O Villeneuve vai correr também as 500 milhas de Indianápolis. Vai ser interessante, ele vai correr pela equipe Sam Schmidt, que é uma das boas equipes da Fórmula Indy. Mais novidades. A novidade que também tem... mais uma novidade. Você matou agora a saudade dos motores V12 da Fórmula 1, não é? Pois então, o auge do barulho, vamos dizer assim, da Fórmula 1 foi em 2005. Por quê? Até 2005 os carros podiam ter motor V10. Podiam ter motor qualquer coisa, mas a maioria estava pelo V10. E, como grande diferencial daquela época, não havia limitador de giros no motor. Hoje, os carros de Fórmula 1 são limitados a 15 mil rotações por minuto. E raramente chegam a 13 mil, por questões de confiabilidade, de economia, tal. Até ano passado, os motores V8 eram limitados a 18 mil giros, o que explicava um barulho bem mais interessante. Nessa época, 2005, o último ano dos motores V10 e 3.0 litros, porque depois de 2006 em diante foi 2.4 V8, até 2005, portanto, não havia limitação e os motores superavam as 20 mil rotações, às vezes chegando a quase 21 mil rotações, e o som era fantástico. Foi o período que os motores eram mais rápidos. Mais rápidos o motor não é, né? Tem que ser o carro. Era um período que os motores eram mais potentes. Os motores da Mercedes, da BMW, diziam que chegavam a 960 cavalos. Aspirados, hein, gente? Sem KERS, sem nada. Então vamos ver o vídeo. Tá no ponto, produção? Vamos ver o vídeo da pole position do Juan Pablo Montoya na pista de Spa-Francorchamps em 2005 com um som que é de babá. Vamos ver.
show me very now. Aí você viu o Montoya fazendo a pole position em cima exatamente do Kimi Raikkonen por 49 centésimos de segundo, uma marca muito boa. E o som, né, gente? Eram outros tempos. Vamos ter que nos acostumar com esse som, com esse motor. Dizem, não é oficial ainda, que as equipes de Fórmula 1, em conjunto com o Bernie Ecclestone e a própria FIA, estão estudando a possibilidade de um escapamento especial para fazer mais barulho. Vamos ver se isso acontece, se não vai ficar ridículo, né? Mas estão prometendo um escapamento que faz barulho. E se isso acontecer realmente, um escapamento que faz barulho, eu não duvido que vai demorar muito para chegar nos carros de rua com aquele pessoal fazendo aquela ridiculice no meio das ruas de São Paulo. Enfim, e nesse fim de semana temos vários eventos para quem gosta de velocidade. Teremos Stock Car, teremos MotoGP, teremos NASCAR e teremos Fórmula Indy. Vamos começar pela Stock Car. Teremos a etapa de Brasília nesse domingo, etapa dupla. Teremos duas corridas, igual foi agora em Santa Cruz do Sul. E eu gostei bastante do formato, aliás. Podia ser mais comprido, mas enfim. Sábado teremos às 2 da tarde a classificação ao vivo na Sport TV. Então, Stock Car, classificação sábado, 2 da tarde ao vivo na Sport TV. E no domingo, também na Sport TV, ao vivo, as duas corridas. A primeira, 12h30, e a segunda, às 15 para as 2 da tarde. Isso na Stock Car, etapa de Brasília. Teremos também MotoGP, etapa da Argentina da MotoGP. Todo mundo para a Argentina. Sábado teremos na Sport TV 2, o canal Sport TV 2, sábado às 2h10 da tarde, a classificação. Domingo, às 2 da tarde, na Sport TV, também 2, a corrida. Vai ser, inclusive, bem perto, a Stock Car e a MotoGP, uma em cima da outra, por uma questão de minutos. Vamos ter que escolher, vamos ter que ficar com a mão no controle lá para ver essa. Além disso, teremos a etapa de Richmond, da NASCAR, no sábado à noite, às 8 horas da noite, a etapa de Richmond, no canal Fox 2. Fox 2, NASCAR, no sábado. Na Fórmula Indy, teremos o Grande Prêmio da Alabama, com transmissão da Band Esportes, imagino que às 16 horas, 17, não foi confirmado ainda o horário que vai ser, tem que ver a questão do fuso horário, eu não sei como é que é lá no Alabama em relação ao horário no Brasil, mas costuma ser à tarde, né, porque é nos Estados Unidos, enfim, então certamente será transmitido pela Band Esportes e vamos assistir, vamos acompanhar. E, por fim, o programa está acabando. Agradeço, vejamos se tem mais perguntas de vocês. Vamos ver. Não tem mais perguntas aqui. Vamos ver se tem no nosso chat, se tem mais perguntas aqui no nosso chat. Tem, do André Jasper. Também gostaria de saber se tem preferência sobre carros aspirados, turbo, câmbio manual ou automático. Eu não tenho preferência, digo, para eu pilotar, eu já pilotei carros aspirados e turbos, são reações diferentes, mas são prazeres tão bons, só é diferente. Eu gosto já pilotei Porsche Turbo, é um carro tão gostoso, já pilotei também carros com motor V8, V10 aspirado de 500 e tantos cavalos, no Audi R8, então são prazeres diferentes que não se substituem. São diferentes. Eu também não sou um mega piloto a ponto de falar que não, na tocada hiper esportiva eu prefiro tal. Eu não chego ao limite extremo de um carro, até porque esses carros não costumam ser meus, então não dá para fazer barbaridades, né? Então eu prefiro câmbio manual. Quando eu estou pilotando, pegando uma estrada, eu prefiro manual. Só que como a gente mora numa cidade como São Paulo, eu pelo menos moro em São Paulo, eu acabo optando pelo automático. Agora, na pista, dificilmente você vai ver um carro automático, você vai ver um semiautomático com um câmbiozinho de borboleta ou aquele câmbio sequencial que é para frente e para trás, como as Stock Car tinha até o ano passado. Então, essa é a questão. O programa está terminando e eu não poderia terminar este programa sem falar algumas palavras sobre o Luciano do Vale. Luciano do Vale, um grande narrador, um dos maiores narradores da história da televisão brasileira,
com uma voz de uma potência fantástica. Até o Galvão Bueno falou que, olha, eu narro bem, com emoção, tal. Agora, a voz, esse é o Luciano do Valle. Quem tem potência de voz era o Luciano do Valle. Eu tive com o Luciano poucas vezes. Não vou aqui fingir que sou brother do Luciano do Valle, nem que chamo ele de querido, quando a gente conversava tanto. Não era essa amizade, não. Até porque a gente se cruzava pouco, né? Eu cruzei com ele uma meia dúzia de vezes, a maioria delas na Fórmula Indy em São Paulo, 2012 e 2013. Foram ocasiões que ele foi super simpático comigo, conversamos um pouquinho sobre Fórmula Indy, sobre transmissão, um pouco, né, porque tinha muita gente em volta querendo falar com ele, os próprios pilotos de Fórmula Indy, enfim. E a impressão que eu tive dele foi das melhores. Era um cara muito bacana, era um profissional fantástico, gabaritadíssimo, entendia de todos os esportes. Muita gente vincula ele só a futebol e Fórmula Indy, mas vamos lembrar que ele narrou por anos Fórmula 1, ele narrou vôlei, basquete, até sinuca ele narrou. Então, e narrando, conhecendo muito bem, era uma pessoa, ao que os amigos dizem, das mais afáveis, comigo foi, mas quem convive com ele, quem conviveu com ele mais constantemente, corrobora essa versão. Então não é que era uma fachada para as pessoas verem, mas no dia a dia era uma pessoa amarga, uma pessoa não sei o quê. Então parecia que era uma pessoa realmente íntegra, bacana. E é uma perda lamentável, 66 anos, morrer de infarte. É uma idade jovem hoje em dia, né? Se a gente for pensar como a nossa medicina avançou, como os cuidados de saúde avançaram, 66 anos é jovem, é muito jovem. É uma perda que será muito sentida. Uma pena que ele não vai poder estar aqui para narrar a Copa do Mundo, eu que detesto o futebol, mas que certamente reconheço a importância desse esporte para o Brasil e a importância dele para o Brasil e para esse esporte que é a Copa, que é o futebol, né? Então, a minha solidariedade a todos aqueles que eram fãs do Luciano do Valle, eu era um fã dele. Como não lembrar das narrações dele de Fórmula Indy, que é onde eu mais assistia e ouvia ele falando, das 500 milhas de Indianápolis com a vitória do Tony Kanaan no passado, onde ele se emocionou. O Tony dedicou a vitória a ele, ao vivo, internacionalmente, falando na TV, ele se emocionou. A vitória de 2009 do Hélio Castro Neves, logo depois de sair da prisão, quase saiu da prisão, né? Ele não chegou a ficar preso, mas ficou com aquela possibilidade toda. E emocionado também, chorando. Olha, realmente, Luciano do Valle era um profissional fantástico. Fica a saudade, ficam os ensinamentos, fica a lição de trazer emoção para o público, sempre respeitando o esporte e a audiência, não tratando o espectador como um boçal idiota e, ao mesmo tempo, respeitando o esporte, sabendo, se aprofundando daquilo que você vai falar. Claro, ele nem precisava ser um profundo conhecedor, porque essa é a função dos comentaristas, mas ele tinha essa preocupação. Os bons narradores têm, o Galvão Bueno também é outro que é assim, imagino também o Theo José, e aí você pode colocar uma lista de outros grandes narradores, Silvio Luiz e assim vai. E com isso, terminamos o programa. Lembrando que semana que vem estamos aqui, ao vivo, sempre quartas-feiras, às 3 da tarde, na alltv.com.br. E durante a semana, sempre temos uma linha direta. Você pode perguntar, falar comigo as coisas que você quiser. Eu respondo sempre, tudo no nosso Twitter, o @InácioF1. E também temos matérias diárias saindo no nosso blog, o site joseinácio.com, onde esse programa também estará lá na íntegra a partir de amanhã. Além disso, curta a nossa página do Facebook, onde eu sempre ponho imagens fantásticas de automobilismo, sobretudo Fórmula 1, Fórmula Indy, Rally, fotos que você não encontra em qualquer lugar e que você certamente, amante da velocidade, vai curtir muito. É isso, pessoal. Até semana que vem, onde devemos ter convidado. Devemos ter um piloto da Stock Car aqui. Eu ainda não posso adiantar o nome porque não está confirmado. Mas assim que se confirmar, eu aviso a vocês. Tchau!